de forma natural diante de uma situação. Olha isso aí, amados. Todos podemos ter momentos de tensão e apreensão de acordo com a expectativa que criamos. E é normal. Porém, quando isso perdura, o que nós falamos, né? E provoca sentimentos a ponto de afetar distúrbios orgânicos e relacionais, se torna algo que precisa ser o quê? Tratado. Então é natural, mas todos nós podemos. Agora eu preciso perceber se aquilo está perdurando, se aquilo está permanecendo, está alongando. Eu preciso parar para pensar a razão pela qual isso está acontecendo e procurar, e nós vamos falar aqui sobre isso, e procurar tratar. Tratar. Quais os tipos de ansiedades que nós encontramos? A ansiedade realista, que é o medo de algo existente no mundo exterior. É a ansiedade moral, é aquela ansiedade que vem pelo medo de ser punido por um sentimento de culpa que estamos carregando, ou carregar em nós. Mas tem aquela que é neurótica, que a gente também entende como a espiritual, que é a ansiedade, é o medo de algo que pode nem existir, de algo que não é reconhecido. Aquilo foi se tornando algo na vida da pessoa. Então você tem algumas coisas que são naturais. E de acordo com essa naturalidade, tu vai respondendo. Então há uma realidade. Quando a gente vai conhecer o novo, né? Quando a gente muda de emprego, vai começar um emprego. Quando a gente vai trazer uma palavra. Quando a gente está esperando o retorno de alguma coisa que nós estamos aguardando há tempo. Isso extrai de nós, muitas vezes, aquela ansiedade real. É algo que é pontual, mas daqui a pouco ela vai passando. E tu consegue detectar a razão pela qual você está daquela forma. Mas agora tem aquela que se torna numa neurose. Ela vem, ela domina. Você nem sabe o porquê, a causa, nada. Mas você amanhece e dorme com aquilo dentro de ti, aquela inquietação, aquela perturbação, aquela angústia, aquela aflição, te rouba o sono, te coloca numa noite inteira de insônia, aperta o teu peito, você fica se questionando, você acorda quando consegue dormir, e a primeira coisa que te vem na mente é justamente esse sentimento perturbador. E esse sentimento vai te comprometendo. E se alguém te perguntar, muitas vezes você não sabe o porquê, você está trazendo ou você tem isso de uma forma muito forte dentro de ti. E se você for fechar as contas, você vai perceber, não existia razão para eu viver o que eu estou vivendo, mas eu não consigo superar isso. Eu não sei onde começou, eu não sei em que momento eu vivo, que estou, eu não sei a isso onde vai dar. Já procurei ajuda em alguns lares, em algumas coisas, mas eu continuo dessa forma. Meu coração batendo, minha cabeça doendo, a preocupação tomando conta. Mas é algo irreal. Porque não faz parte daquilo que é natural. E como consequência, amado, o que uma ansiedade pode trazer? Depois quero entrar dentro da palavra aqui, tá? Pessoas com ansiedade têm diversas preocupações, pensamentos negativos que trazem como consequência, olha só, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, falta de ar, sensação de perigo, aumenta ou faz cair a pressão, mal-estar, insônia, agitação, pensamentos negativos, medo em excesso, dificuldade de relaxar, preocupação com terceiros em relação a si mesmo, isto é, o que estão pensando de mim. Pai, isso vai invadindo a alma da pessoa, o dia a dia da pessoa.
Tu vai falar com um patrão que está ansioso, ele não consegue se comunicar contigo, mano. A mulher, o marido não está conseguindo viver dentro de uma naturalidade o tempo que ele está vivendo, e a ansiedade bateu no seu coração, e ele vai agora transferindo isso para a sua relação conjugal, vai transferindo isso para a sua relação com os filhos. E tu começa a desconhecer aquela pessoa que está no teu lado. Por quê, amado? Porque essa pessoa está irritada, está preocupada, não consegue dormir. Por que não consegue dormir? E acorda mal no outro dia. Ela inibe, ela paralisa socialmente, ela vai trancando os relacionamentos. Só a última parte aqui, consequências ainda. A ansiedade faz desencadear outros transtornos. O transtorno alimentar, o transtorno de pânico, de déficit de atenção, bipolaridade, o toque, né? Por que eu fiz questão de trazer isso, mano? Porque isso é uma realidade hoje em meio à sociedade que nós vivemos, principalmente porque nós vivemos uma sociedade acelerada em seus processos. Quanto mais acelerado estamos, quanto mais acelerado as coisas estão, mais nós queremos também acelerar os processos. Só que muitas vezes nós não conseguimos. E porque nós não conseguimos, nós ficamos ansiosos. Esses dias o pastor Junei falou sobre comparação. Sabe, amados, muitas vezes homens de Deus, líderes, a sua dificuldade está onde? Deixa eu te dizer uma coisa, nas mídias sociais, naquilo que eles estão vendo. Porque eles entram na internet e existe uma série de anúncios, e muitas vezes em relação àquilo que eles estão vendo, não é a sua realidade. E essa comparação é um gatilho para que ele queira ser como está ali, para que ele queira fazer, mas como ele não pode, aquilo vai produzindo uma ansiedade dentro dele. E isso tem passado para os relacionamentos. Você vê uma foto e você quer ter aquilo. E aí, porque você não tem, você começa a ficar ansioso. Agora, amados, como lidar com isso? Como lidar com a vida, com essa vida, e enfrentar esta ansiedade, de acordo com a palavra de Deus? Não coloca lá, tá? Deixa assim. Eu queria que você abrisse rapidamente em Filipenses 4:6. Não vou botar ali, só para você prestar aqui atenção no que eu estou falando, e depois ela coloca. Filipenses 4:6. Palavra de Deus, preste atenção. O que diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6? Versículo 5. Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Agora presta atenção. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Agora preste atenção. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que diz assim, ó, a paz de Deus. Uma vez nós falamos aqui a paz de Deus, a paz com Deus. E aqui ele fala de uma relação onde o Senhor está dizendo a paz de Deus, a paz que vem da parte de Deus.
ela vai guardar os nossos corações. Se nós perguntássemos no mundo que nós vivemos hoje, quantos estão interessados em encontrar a verdadeira paz, com certeza, a grande maioria, se não todos, levantariam as suas mãos e diriam: eu quero ser inundado por essa paz. Não é uma paz que é um período entre duas guerras ou entre dois conflitos, não. É uma paz que, muito embora exista guerra, exista conflito, ela me preenche de uma forma tal que ninguém entende. Mas o que o apóstolo está falando aqui? Ele diz bem assim, ó. A primeira questão ele diz: olha, não estejais ansiosos. Ali diz, volta para mim ali no 6, não estejais inquietos. Tem uma versão que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa, amados, eu preciso entender o que a palavra de Deus me diz para fazer. Amados, não tem mágica. Muitas vezes nós vamos para a igreja e entendemos de maneira equivocada a ação do Espírito Santo. Muitas vezes eu entro, ou você pode entrar na igreja, achando que algum abençoado vai vir e pôr as mãos sobre a tua cabeça e vai mudar de forma radical a tua vida. Amém, isso pode acontecer? Pode, porque para Deus nada é impossível. Mas eu também preciso entender que existe um compromisso da minha parte com a palavra de Deus. Eu preciso não somente entender, mas colocar em prática. E aqui ele vai dizendo aqui, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo o quê? Conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amados, agora eu preciso deixar que o Espírito Santo ministre no meu coração. Se eu quero deixar de ser ansioso, se eu quero que a ansiedade não faça parte da minha vida, existe um segredo que está na palavra de Deus. Existe um ambiente que eu, homem de Deus, você, mulher de Deus, precisa entrar. Existe um ambiente que nós precisamos tomar a decisão e caminhar de maneira resoluta e decidida. E o caminho, ele está esclarecido para nós aonde? Dentro da sua palavra. Ele diz aqui, ó: não ande ansioso, não ande perturbado, não ande aflito, não ande angustiado, não ande inquieto por coisa alguma. E o que ele diz? Faça com que as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus. Aí ele abre a porta. Entra para esse lugar. Que lugar é esse? Primeiro, lugar da oração. É um ambiente que eu preciso entrar. É um ambiente que eu preciso percorrer. Sabe o que nós fazemos, amado, hoje em dia, antes de qualquer coisa? E está alguém aqui que respeita essa questão. A primeira coisa que nós buscamos para a ansiedade é o ansiolítico. É o remédio. Primeira coisa. Nós vamos procurar um profissional, nós vamos buscar alguém da área para que ele possa nos medicar. Mas Jesus, antes de tudo, diz assim, ó: existe um lugar que você precisa entrar, um ambiente espiritual que você precisa adentrar. Primeiro, oração. O que é oração, amados? É a minha conversa com Deus. Amém? A oração é o meu diálogo com Deus. É eu parar tudo o que eu estou fazendo e tornar conhecido a Deus as minhas inquietações. Mas não para por aí, amados. Por quê? Porque no lado da oração, ele diz súplica. Então ele está falando de algo mais profundo. Para que eu possa ser encontrado por essa paz que vai guardar a minha mente e os meus sentimentos. Porque é isso que a palavra de Deus diz, amado. Eu não posso ficar somente na dimensão do diálogo.
eu tenho que percorrer um caminho mais profundo, que é o da súplica. Deixa eu usar um exemplo bem nosso aqui. Sabe quando você quer alguma coisa de alguém? Filho, você quer do pai. Esposa, você quer do marido. Marido, você quer da esposa. Nas nossas relações, primeiro nós conversamos. Nós dialogamos. Mas para que aquilo realmente cumpra-se e tenha êxito, nós aprofundamos nossa conversa e entramos pela súplica. Quantas vezes você não suplicou algo que você queria? Quantas vezes você foi mais intenso? Quantas vezes você implorou por algo que você queria alcançar? E o que Deus está falando para nós aqui? Você quer deixar a ansiedade de lado? Ore, suplique, mas não somente ore e suplique. Ele diz agora, chega um momento que pela fé, eu entro diante dele agora com as ações de graças. Justamente porque as ações de graça são uma expressão de gratidão daquele que entendeu, daquele que compreendeu que Deus ouviu a sua oração, ouviu a sua súplica, já lhe respondeu no mundo espiritual, e agora aquele que está preparado já recebeu. E porque já recebeu, se tornou grato. O que Jesus diz aqui, amado? Depois de eu fazer essas questões, Aline, a palavra de Deus diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o teu coração e o teu sentimento. Vai guardar a tua mente e as tuas emoções. Amados, a primeira coisa, eu vou me levantar daquele lugar de oração, aquele lugar de súplica, eu vou sair daquele lugar de ações de graça, e alguma coisa, pode ser que nada em torno tenha mudado, porém, dentro de mim, alguma coisa foi transformada, a bala está pegando de um lado, do outro, está caindo tudo, mas eu estou caminhando de forma resoluta e determinada, entre as guerras, com o coração guardado pela paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardando a minha mente e guardando o meu coração. Você entende isso, amado? Primeira coisa que eu preciso fazer é tornar conhecido através da oração, da súplica e das ações de graça.